Já voltamos com o bloco de entrevista do Boletim Gazeta. O nosso assunto é a inadimplência em condomínios, um assunto comum, recorrente, que pode levar a medidas extremas por parte do condomínio, entre elas o leilão do imóvel. A gente está recebendo aqui o advogado especialista em condomínios, o César Nantes, para falar justamente sobre isso. Então, a partir de um mês de atraso do condomínio, o condomínio já pode acionar a justiça, é isso, César? Bom dia para você. Bom dia. Na verdade, a inadimplência sempre é um tema atual, recorrente e importantíssimo na vida condominial. Muitas vezes a gente escuta aquela pergunta: o condomínio inadimplente acaba pagando pela inadimplente? Acaba sim, porque os condomínios eles sobrevivem com aquela arrecadação da cota condominial. Tanto que o Código Civil já prevê, é obrigação do condômino pagar a cota condominial e é obrigação do síndico cobrar aquela cota condominial. Com a alteração do Código de Processo Civil para facilitar a vida dos condomínios, a cota condominial já é um título executivo, então uma ação de execução é mais rápida e mesmo sendo o único imóvel, aquele condômino, se ele deixar de pagar, ele pode perder o imóvel. Claro que tem que ter uma parcimônia no condomínio. Muitas vezes, antes de acionar, ele precisa esgotar as possibilidades amigáveis, fazer uma cobrança extrajudicial, tentar analisar o caso a caso, mas realmente, se não resolver, precisa buscar justiça. Para aqueles casos em que, por alguma razão, o proprietário acabou falecendo e está lá uma disputa de herança, inventário, e aí o imóvel fica meses ali, até anos, muitas vezes, sem pagar o condomínio. Em que situação ali vai ter essa cobrança, em que momento isso pode ocorrer, para que o imóvel, né, seja fiador da própria dívida gerada? Exatamente. Isso é uma situação muito complexa, até porque a dívida do condomínio ela é uma dívida que ela é do imóvel, não é da pessoa. Então, quando existe aquele falecimento do proprietário, é obrigada a abertura do inventário, tem até um prazo. E é nomeado um inventariante, que é quem fica responsável pelo pagamento daquela cota. Porque independente se o imóvel está ocupado ou não, as dívidas dos condomínios, elas continuam existindo, né? A gente precisa imaginar, quando é feita a previsão orçamentária, que 100% das unidades precisam pagar, né? Porque não adianta chegar para o funcionário e falar: tive inadimplência para Equatorial, para BRK. Então, mesmo que não pague, mesmo sendo um imóvel de uma pessoa que faleceu, com inventário ou não, o condomínio precisa entrar com uma ação judicial e buscar, e inclusive até o imóvel com inventário pode também ser levado a leilão. O leilão é a última alternativa. Com certeza, após todas as sentenças transitadas em julgado, o leilão ele leva o imóvel e muitas vezes é muito prejudicial para aquela pessoa. Por quê? Ele, quando tem uma avaliação, na primeira praça do leilão é pelo imóvel avaliado. Na segunda, muitas vezes, é metade do valor. Então, muitas vezes, aquela pessoa ela vai perder o imóvel como um todo, porque o que vai ser arrecadado naquele leilão vai pagar o condomínio e ela vai perder o imóvel como um todo. Por isso que ela precisa negociar, precisa existir uma parcimônia, um bom senso. Agora, existem casos, e aí eu não sei se já servem de jurisprudência aqui em Alagoas, de condôminos que entraram com embargo para suspender a realização de um leilão. Isso ocorre? É fácil conseguir uma liminar, por exemplo, nesse sentido? Sim. Logicamente, para você conseguir embargar um leilão, você vai precisar comprovar que existe alguma ilegalidade durante o processo, né? Como é um título executivo, a maioria das vezes você só consegue embargar quando você prova que algo que está sendo cobrado já foi pago. Porque como é um título executivo, a única defesa é comprovar: paguei. Né? Porque... Ou não tive a oportunidade de negociar consensualmente ou de fazer um acordo. Exatamente, também pode servir. Com certeza, até porque eu sempre oriento para o síndico. O nosso judiciário, ele é lento, porque muitas vezes demandas são buscadas no judiciário sem tentar resolver amigavelmente. Então, milhares de demandas são protocoladas por dia. Então, eu falo: síndico, antes de acionar, tente resolver amigavelmente. Ele não pode dar desconto, não pode tirar multa, não pode tirar juros, mas pode parcelar. Ele tem que mostrar para a coletividade que a inadimplência está sendo bem cobrada, porque senão ele acaba desmotivando quem paga em dia. Porque fala, quem não paga em dia acaba não sendo cobrado, e quando o condomínio fica com uma inadimplência alta, desvaloriza o valor do patrimônio. Por quê? Uma cota condominial alta faz com que o valor do imóvel seja desvalorizado, né? Quando você vai buscar um imóvel, qual é o valor do imóvel? X. E a cota condominial Y? Então, muitas vezes, se a cota condominial é alta, ele acaba desvalorizando o patrimônio. É complicado, né? Agora, a gente sabe que hoje também tem as empresas profissionais que administram, né, os ambientes, os condomínios de modo geral.
para essas situações, onde não há uma relação de proximidade, porque o que acontece, Thaís, às vezes é isso, é que você elege lá o síndico tem uma relação de proximidade com aquela família e, às vezes, tem barreiras pessoais para exatamente fazer essa execução, essa cobrança. Exatamente. O profissionalismo, nesse caso, ajuda mais a viabilizar isso? Com certeza. Hoje eu já posso falar com precisão que praticamente 40% dos condomínios já possuem síndicos profissionais, porque ele acaba não tendo aquele vínculo de amizade, né? Muitas vezes ele fica assim, como eu vou executar o meu vizinho, né? O pai do amigo do meu filho. E estar numa audiência ali, estar e debatendo a situação. E sabendo, né? Porque tudo existe o bônus e o ônus. Muitas vezes o síndico, quando ele reside no condomínio, ele sabe, olha, aquela pessoa, ela não paga o condomínio, mas ela faz festa, ela troca de carro, mas o síndico profissional, ele só aplica a legalidade. Inclusive, como a cota condominial é um título executivo, ela tem 5 anos para ser cobrada. Se ela prescrever, o síndico que não cobrou vai responder por isso, inclusive com os próprios bens. Então, o síndico tem que tomar muito cuidado, porque se ele não fizer essa cobrança, com 5 anos, a pessoa vai ganhar aquela cota, o condomínio vai perder o direito de cobrar, e o síndico vai ser responsabilizado por isso. É o tempo que prescreve, né? Prescreve então, a cota. Não pode também ser muito passivo. Você sabia disso? Em relação... É pesado. Eu tinha conhecimento de que o síndico ele assumia para si toda a responsabilidade, né? Se ele deixa de fazer uma cobrança, se passar o tempo de prescrição, essa cobrança recai para a responsabilidade do síndico. Por isso que esse cargo realmente agora novidade. é muito sério. E a responsabilidade ele pode ser... o síndico grande. Pode, em alguns casos, até ser preso. A Ele notificação é individual ela pode ser pública? Na verdade, quando a pessoa está devendo, 30 dias a cota é prazo bancário. Entre 30 e 60 ainda paga na administradora só com multa e juros. Com 60 o advogado começa a cobrar, né? E esse tipo de processo é um processo público, não tem segredo de justiça. Mas o condomínio, ele precisa, quando ele faz uma previsão orçamentária, ele precisa comprovar, gente, eu gasto X, Y, eu tenho tanto de inadimplência, mas eu preciso comprovar que eu estou cobrando, preciso cobrar que eu não vou conseguir impedir que a pessoa não pague, mas que eu estou fazendo toda a cobrança extrajudicial, judicial, e que eu não estou privilegiando aquela inadimplência. Eu vou trazer aqui uma situação que ela envolve inadimplência nos bastidores, em outras oportunidades, até cheguei a abordar isso com o César em outro momento, que é justamente a necessidade de um condômino, e aí entra um choque de interesses, né? Um condômino que está em atraso com o condomínio e é barrado de utilizar uma área comum do condomínio, a exemplo da piscina ou do salão de festas. Exatamente. E aí isso é possível, já que se entende que o proprietário de uma unidade ali do edifício também detém uma parte ali daquela área comum? Exatamente. O tribunal já pacificou que as únicas consequências para o devedor é não participar da assembleia, não votar e ser executado. Nenhuma outra penalidade pode ser imposta. Por quê? Quando você compra um apartamento, você tem sua área privativa, só que você tem sua área comum. Um pedacinho de cada espaço é seu. Então você não pode ter essa vedação de utilizar. Logicamente, muitas vezes... Mesmo que haja previsto isso no condomínio. Mesmo que haja o que o regimento trouxe é nulo. Porque muitas vezes os síndicos, os condôminos, eles ficam enfurecidos, inclusive porque falam assim, não tem dinheiro para pagar o condomínio, mas faz festa, troca de carro, não deixa ele fazer a festa, mas já está pacificado. Se o condomínio barrar, ele vai estar expondo ele a uma situação vexatória e vai ser condenado. Então eu falo para o síndico, seja efetivo no seu poder de cobrança, execute. Quando você é executado, o nome já é negativado, você sofre uma execução judicial, você vai pagar multa, juros, honorários, mas não barre realmente. E a inadimplência, até um comentário historicamente, ela passou a aumentar muito em 2002, que foi quando o Código Civil baixou a multa de 20% para 2%. Então, muitas vezes as pessoas falaram assim, é muito fácil dever condomínio, porque é só 2% de multa, 1% de juros, então é a última despesa que ele deixa para pagar. Só que quando o jurídico entra, aí já fica caro,
porque tem honorários, multa, juros e uma cobrança efetiva faz com que aquele condômino realmente faça o pagamento. Acho que o melhor é profissionalizar, viu? Para você evitar problemas evitar ali problema, no né? dia a dia, né? Porque... Ou então, quando ele fizer uma festa, vai todo mundo do condomínio. Porque assim, a gente fala em inadimplência, mas nem todo mundo que deve porque priorizou outras coisas. Exatamente. Deve, pode ser até por uma dificuldade naquele momento, não deve porque quer. E aí você realmente ser exposto a isso, no local que você vive, dividir um elevador com uma pessoa que está sabendo ali da sua condição naquele momento, realmente é constrangedor. Exatamente. Mas é importante cada vez mais a gente ter informação sobre isso. Essa história de barrar espaços comuns já foi muito discutida judicialmente e é algo que realmente precisa se disseminar informação dentro dos próprios condomínios, porque ainda existem muitos síndicos praticando esse ato de barrar quem está inadimplente. E é o que eu falo, o síndico ele nunca pode alegar um desconhecimento para se eximir de uma responsabilidade. Muitas vezes o síndico ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Ele indevidamente quer barrar uma mudança, proíbe uma alocação de salão de festa, porque ele fala, com isso eu vou conseguir que pague. Mas não, o síndico ele precisa aplicar as regras, ele precisa aplicar a legalidade. Se a justiça é lenta, infelizmente ele precisa seguir todos os ritos processuais e com isso não trazer consequências, nem para o condomínio, nem para ele, porque ele responde civil e criminalmente. Numa situação dessa corre o risco até de ter uma ação inversa por danos morais. Exatamente. Então, é melhor evitar. César, obrigada. Você sempre agradeço. muito didático e objetivo aqui, a gente agradece. Eu agradeço.